classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2.000 anos de vida, pelo menos. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria. E ela é descrita como a mulher montada sobre uma besta e assentada sobre muitas águas. E sabe qual que é o nome que ela tem nessa época? Não. Europa. Europa? Aí que é a origem do nome Europa. Nossa. O anticristo tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo. Quando o anticristo se manifestar, seja ele do modo como eu estou desenhando, ou de um outro modo, fique entre o remanescente fiel. Não se venda para a maioria. Não se venda. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do Apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época, que era o que oprimia a igreja. Por exemplo, vou lembrar que o Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. O Irineu de Lyon falava o seguinte: olha, o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele fala assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. Na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal, era a Babilônia. O mal vem do norte, que a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio, grego, todos foram opositores do povo de Deus. Sim. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio, mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia, mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zwinglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah, é? E de maneira assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? É o papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é o seguinte, é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome pro inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não tá mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já para numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar, os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa, é o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora estão falando que a Rússia é com a China, né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era
um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, aqui eu tenho as citações aqui de John Wesley, a confissão presbiteriana e anglicana, de Westminster, a confissão luterana, todos falando que é o papado. A resposta católica também é importante ser dada. Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. E o Papa não nega que ele veio em carne, ele não é gnóstico. Entendi. Né? Mas olha o que diz aqui o catecismo da igreja. O catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no catecismo é só colocar julgamento final da igreja. Interessante o título, julgamento final da igreja. E o catecismo diz assim, antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer para o protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se a apostasia da verdade... É o afastamento da verdade. Então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu tô só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo tá falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. Para você morrer, o primeiro requisito... Tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo, o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu.
Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que você viu era, não é, está para emergir do abismo. Era, não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz, a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. De dominar? É Roma? Roma. Mostra aquela moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus, Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5. Ali não mostra... 7, 8. 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna sancionou tantas perseguições, com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que, quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali, e um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou, Rodrigo, desculpa, padre Dionísio, desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado, me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Eu falei, o que foi? Ele pediu um perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão, nos perdoe, eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco, eu que não como carne de porco. Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Poxa. Eu vejo uma vida de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para falar aqui do Brasil, essas mulheres não andavam com Jesus? Ai de mim, quem sou eu? E os crimes que houve dentro da Igreja Católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante, dentro da Igreja Adventista. Eu tenho que lamentar isso e ver que o Apocalipse previu que essa união aconteceria. E quer ver mais onde é que a união aconteceria? João entendeu mais uma coisa, e aqui eu já estou indo pro final aqui, pra gente partir pro epílogo do Apocalipse. João, como judeu, ele sabia que no passado, quando o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, eles seguiam através de ídolos. E quer que eu apresente para você qual que era a deusa que mais atraiu o povo de Israel? Qual? Essa aqui, ó. Aquela do museu lá do NASP. Isso aqui é uma cena do museu do NASP. Você viu então que aqui, olha, o que o Apocalipse viu? Eu mostrei na arqueologia, a mulher que se assenta sobre... né? Sete. Essa é uma estatueta que está no museu do NASP. É uma divindade, o nome dela é Ashera, que nas bíblias em português traduz como Azera. E que tem uma teoria que seria a mulher de Deus, não é? Exatamente. Eu vi... Por quê? Por quê? Foi numa época de apostasia que o povo de Israel quebrou a aliança, porque para eles, veja bem, Deus era o oposto do Deus que todo mundo queria ser. Porque Deus era solteirão. Todo mundo queria ser um homem com muitas mulheres e muitos filhos. Os reis tinham muitas mulheres, quanto mais mulheres e filhos, mais poder. Deus solteirão.
No Novo Testamento nós vamos entender Jesus como filho de Deus, mas eles não tinham essa luz no Antigo Testamento tão clara. Um solteirão sem filho. Não, vamos arrumar uma mulher para Deus aí. Arrumaram a Áshera. De onde veio na apostasia. A Áshera era uma deusa pagã. As origens dela ainda são dúbias. Alguns pensam que ela pode ter vindo de Ugarit, porque nós temos muita informação de Ugarit, mas outros pensam que ela pode ter vindo da Fenícia. Sim. A Áshera era adorada em vários povos de várias maneiras. Essa imagem que está aí, coloca de novo, por favor, é uma imagem clássica, porque a Áshera está aí, ela está com a cabeça como se fosse de um pássaro, e ela é uma prostituta montada numa besta. Ela é uma prostituta montada numa besta. Tanto é que num culto de Ugarit, nós temos um hino que fala o seguinte: entra a grande Áshera, e todos os reis se embriagam com o vinho da sua devassidão. Nossa. É o mesmo texto de Apocalipse 17. E essa Áshera, que era adorada em vários povos, foi o que fez Deus tirar do povo. Ela inclusive era parente de Baal, tá? Entendi. Deus tirou do povo a proteção, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. E Jeremias fala muito contra o culto às Áshera, que eram árvores às vezes. E olha que interessante, João, quando viu essa mulher montada na besta, lembrou da Áshera. O que João entendeu? Assim como o povo de Israel quebrou a aliança no passado e sofreu consequências disso, o povo cristão quebrará a aliança no futuro. A grande apostasia. A Áshera vai voltar. Só que de que forma? Através da cidade que domina o povo inteiro. É alguma coisa relacionada com Roma. E olha que interessante, essa Áshera foi adorada por vários povos. E tem mais uma pista no Apocalipse. Aqui fala o seguinte, olha. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O anjo me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, nações. Então ela estava montada no animal e sentada sobre águas. Áshera era adorada por vários povos e cada povo dava um nome diferente para ela. E sabe qual que era o nome que ela tinha na época do apóstolo João? Não. Vou mostrar com o mosaico. Esse piso que vocês vão ver aí agora é um piso de uma casa romana de pessoas ricas da época do Novo Testamento. E você tem a Áshera. Só que ela num touro sentada sobre as águas. Ela tá com um pano, ela tá vestida com um pano assim de sedução, tá. é justamente a púrpura e a escarlata. Quase mostrando aí as partes, As partes, que ela é prostituta, ela é adúltera. Mas tem alguma coisa a ver com arco-íris, não? Essa... Não tem. Esse aqui é como se fosse um pano. Tá, esvoaçante. E aqui, isso aqui é o mar. Essa parte baixa é o mar. Tá. Porque a história é que ela traiu o marido dela para ir através de um touro, que era um deus grego que se transformou num touro. Então ela adultera, abandona o marido para seguir através de um touro. E esse touro cavalga sobre as águas do mar. Entendi. E ela é descrita como a mulher montada sobre uma besta e assentada sobre muitas águas. E sabe qual que é o nome que ela tem nessa época? Não. Europa. Europa? Aí que é a origem do nome Europa. Nossa. Então, quem vivia na época de João, que leu o Apocalipse... Será que a Europa vem disso mesmo? Vem disso, pode pesquisar, pode dar uma bugada. Então, quem estava na época de João, usando aquelas moedas de Vespasiano, e escutando isso aqui, o que ele entendeu? O povo de Deus, cristão, vai quebrar a aliança no futuro, certo, como os judeus quebraram a aliança no passado. Assim como o profeta chamou Jerusalém de prostituta, o povo de Deus vai se prostituir se unindo com Roma. Isso vai trazer um grande custo. E, de fato, os próprios teólogos católicos admitem que na união da igreja cristã com Roma, quando ela se tornou católica apostólica romana, a partir de Constantino, é que na verdade aí vai um pouquinho depois, que você tem Constantino, que deu para a igreja prestígio, tá certo? Depois em 500, Constantino é 320 aproximadamente depois de Cristo. Depois de Constantino você tem Clovis, rei dos francos, que dá o exército para a igreja em 508 depois de Cristo, e em 538 você tem Justiniano, que dá para a igreja o poder temporal. E ela se torna então a dona da Europa praticamente. Esse poder só vai ser quebrado quando Napoleão vai mandar o general Berthier prender o Papa, em 1798, se eu não me engano. Ele prende o Papa morre no exílio, depois vem um outro Papa, etc. Mas houve ao longo da história da igreja, a igreja reconhece isso, houve papas que usaram o poder de Roma para oprimir os próprios cristãos. Os cátaros, os albigenses foram os valdenses. Depois veio a Reforma Protestante, que também cometeu erros. Você vê o Calvino, aí tem uma questão que alguns falam que o Calvino não participou da morte de Miguel de Cervé, que ele pediu para decapitar e não queimar vivo. O fato é que Miguel de Cervé foi morto num país protestante porque não acreditava na doutrina pilar lá do cristianismo. Ou seja, são erros que foram previstos que iriam acontecer. E o anticristo, no final, se ele vai ser alguém, um papa que vai sentar em Roma, vamos esperar para ver.
Não tô falando que o Papa Francisco é o anticristo, não tô falando. Eu estou falando quem diga que será o próximo Papa. Alguém, na minha opinião, que vai, a partir de Roma, a partir da Europa, juntar o mundo. Judeu com a e juntar o mundo e conseguir fazer. E aqui eu preciso de 2 coisas para terminar o Apocalipse. A primeira delas é o seguinte: quando João termina esse grande conflito, ele termina com 3 mensagens angélicas dadas no céu. Tá. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse anticristo, ele já caiu diante de Deus. Esse caiu aqui... porque esse caiu é o seguinte, tem 2 maneiras que a Babilônia cai. Primeiro por decreto, depois por execução. O decreto é quando, assim, olha, o juiz expediu... como é que fala? A desapropriação do imóvel. Tá lá, pelo decreto, você não pode morar mais aí. Caiu. A casa caiu pra você. Mas a execução é quando vai o mandato de segurança com a polícia e te tira do imóvel. Entendeu? Então aqui, caiu a Grande Babilônia, caiu perante Deus. Mas a execução dessa queda vai ser no capítulo 18, quando de novo repete que o anjo desce do céu, cai Babilônia e Cristo vem com o seu exército celestial para acabar com o anticristo, com Babilônia, com as hostes do mal. E o terceiro, seguiu-se a esse outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura. E aí, olha que interessante, lembra que eu falei da Arca da Aliança no céu? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Lembra de ter visto lá em Israel, os judeus com uma caixinha preta na testa? E aqui no braço esquerdo? Sim. Aquilo ali é o teflim, que é baseado numa lei que está no Deuteronômio, onde Deus falou o seguinte: e você atará as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e ela lhe será por frontal entre os olhos e na tua mão. Tá certo? O anticristo é uma paródia de Cristo. É uma falsificação de Cristo. Cristo se assenta no trono do Pai, degolado, porém vivo. A besta do Apocalipse tem uma cabeça degolada, porém está vivo. O Cristo verdadeiro, ele coloca o selo nos 144 mil. A besta coloca a marca. E no Antigo Testamento, uma maneira de mostrar quem era o povo de Deus, terá os meus mandamentos por frontal entre os olhos e na mão. O que o anticristo faz? Coloca uma marca na testa e na mão. Entendi. Então, pra mim, não é nada assim, de que, assim, olha, uma vez alguém até falou na internet, olha, pra mim é o celular. Parece fazer sentido, né? Porque o celular tá assim, na testa e na mão, na testa e na mão. Aí alguém até falou, não, é verdade, porque o celular tem uma luzinha que pega aqui, não. Pra mim, essas interpretações de jornal são perigosas, porque elas parecem fazer sentido. Você tá entendendo? É igual o Saddam Hussein e a besta do Apocalipse. Parece fazer sentido. Mas a gente tem que ir à hermenêutica do texto. Aqui é uma paródia do judeu, com o mandamento. Deus quer que seu povo seja fiel. Aí, como eu falei, a outra parte do Apocalipse é apenas uma repetição cumprindo tudo que veio. Você tem agora a promessa de Cristo, quando no capítulo 19, ele vem no céu com poder e grande glória. Eu vou ler para vocês, 19 verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Sabe que sangue é esse que está encharcado? Não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. É o sangue da ira de Deus, quando ele pisa o lagar do vinho da fúria dele, que ele até deu através das 7 últimas pragas na grande tribulação para as pessoas beberem. E depois disso, vem a prisão de Satanás, que é considerado o milênio, e aí o novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, fazendo aquele quiasmo que eu falei. Desceram o quê? Oi? Eles juntaram? Em termos literários, junta. Porque lembra que na primeira parte do Apocalipse, nas cartas, você tem promessas. Sim. O vencedor comerá do fruto da árvore da vida. O vencedor sentará comigo no trono. O vencedor, aqui tem a conclusão. O vencedor senta, o vencedor vê o rio da vida, ele vê a árvore da vida, ele vê o cordeiro, o tabernáculo de Deus com os homens. E o Apocalipse termina que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E eu quero dizer isso aqui para vocês. Isso aqui é lindo. Vi novo céu e nova terra.
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aliás, por questão didática, antes de ler essa última parte, que é o epílogo da nossa conversa, eu tenho que dar um recapitulado. Vimos o Apocalipse todo, ok? Certo. A introdução, que nós já falamos, as 7 cartas, que, como eu falei, cada carta tem uma promessa que aponta para o cumprimento aqui e representa a história do povo de Deus. Depois nós vimos os 7 selos, que apontam para coisas que iam acontecer no mundo antes da vinda de Cristo, e as 7 cartas vão da época de João até Laodiceia, que é a iminência da volta de Jesus. Os 7 selos também desde a época de João até a volta de Jesus. Depois tem as 7 trombetas, da época de João até a volta de Jesus. Aí tem o núcleo central do Apocalipse, que é o grande conflito entre a besta, a mulher, o dragão, etc., que eu expliquei para vocês, com as 3 mensagens angélicas fechando isso aqui. Aí, a partir daí, os pares do quiasmo. Tudo que vem daqui por diante vai fazendo eco com a primeira parte, só que em cumprimento. Você tem as 7 trombetas, as 7 pragas. Você tem as promessas das 7 cartas do Apocalipse, você tem o cumprimento na igreja vindo. Você tem os 7 selos, você tem Cristo vindo agora como um cavalo branco. Olha que interessante, vai cumprindo tudo. Esse é o Apocalipse, esse é o cerne da questão. Lembrando que há 4 maneiras de interpretar isso. Preterista, tudo cumpriu no passado. Futurista, tudo vai cumprir no futuro. Idealista, atemporal. E historicista, vai cumprindo ao longo do tempo. Agora olha que lindo isso aqui, gente. E vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ah, Rodrigo, não vai ter praia no céu? Não. Naquele contexto, o mar era a separação dos povos. João estava na ilha de Patmos, cercado de água por todo lado. O mar não era aquela coisa gostosa que você vê pensando em praia. O mar era a prisão. O mar dava medo. Lembra os mosaicos que eu mostrei? Sim. Muita gente desenhava o mar com monstros. O monstro que vem do mar. O mar não existe. Não vai ter mais separação. Ontem, eu estava fazendo um funeral. Eu estava fazendo um culto que é o pior culto que tem para fazer. Nenhuma faculdade de teologia te prepara para isso. A gente aprende, ou ensina quando é professor, a liturgia de um funeral, como você deve se comportar, mas emocionalmente, cada um parece ser o primeiro e você ora a Deus para ser o último. As pessoas vêm chorando. Por que Deus levou minha mãe? Ontem foi um pai. Eu vi as filhas chorando, a esposa chorando. Saí do cemitério. Não queremos mais isso. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ufa, não vai ter mais CNPJ de igreja nenhuma. Não vai ter mais batista, adventista, presbiteriano, católico, kardecista, vai ter o povo de Deus. E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais a morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono me disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva. Eu imagino a ênfase que Deus usou. Escreva, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. E quando João termina tudo isso, ele fala: então já não haverá mais noite, nem precisarão mais da luz de lamparina, nem da luz do sol, nem de iPhone. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre com Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí João responde: amém! Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. E eu termino aqui esse bate-papo sobre o Apocalipse dizendo isso. Essa parte final, amém. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar com o Saião, nosso amigo, e ele pode falar isso melhor do que eu, que é professor de hebraico. Amém não significa simplesmente que assim seja. Amém é uma palavra que deriva do hebraico emuná, firmeza, fidelidade. É ficar agarrado a alguma coisa como se sua vida dependesse daquilo, aman, firme. É como se você estivesse no mar com um tronco de água boiando, e quando você vê o tronco de água boiando, você não está aguentando nada mais, você vai morrer afogado, você agarra naquele tronco de árvore, você agarra com força. Esse agarrar, isso é emunar, é agarramento. É daí que vem
De emuná vem a palavra amém. Nisso eu me agarro, eu me firmo como se minha vida dependesse disso. É mais do que assim seja. Não, eu me agarro. Então eu fico imaginando a troca de palavras, o diálogo de Jesus. Certamente, João, eu venho sem demora. E esse venho sem demora, eu venho com pressa. Sabe? Em grego você tem a palavra tachis, que é a mesma da onde vem a palavra táxi. Eu venho depressa, eu tô com ansiedade para voltar para vocês. Mas você tá sofrendo, você tá com angústia. Uma vez um menininho estava lendo um gibi. Lembra dos gibis antigos? Claro. E o menininho estava lendo o gibi e toda hora que ele passava a página, o herói apanhava do vilão. Ele não tá aguentando mais aquilo. O herói saía, o vilão ia lá e prendia. O vilão esmurrava o herói e saía sangue na boca do herói. O menino não aguentou. Ele pegou o livrinho e colocou o dedinho onde ele estava lendo, o marca-página assim, né? Sim. E foi lá para a última página. E na última página você sabe. Você é cartunista? Sim, o herói vence. O herói vence. Agora que ele viu a última página, Vilela, ele voltou a leitura para onde ele estava. E aí mudou tudo. Ah, toda hora que o vilão dava uma gargalhada, seu idiota, se você soubesse o que eu sei. E o vilão falava, peguei você, herói. Pegou não, se você soubesse o que eu sei. Meus amigos, você pode até discordar de algumas interpretações que eu dei do Apocalipse. Pode até não concordar com a maior parte do que eu disse. Mas tem duas coisas que você não deve discordar pelo bem da sua alma. 3 coisas. Primeira, esse livro foi inspirado por Deus. Não é conto da carochinha, nem visão de quem está com dor de barriga. Segundo, quando o anticristo se manifestar, seja ele do modo como eu estou desenhando ou de um outro modo, fique entre o remanescente fiel. Não se venda para a maioria. Não se venda. Tá certo? E em terceiro lugar, use o Apocalipse como a última página da história desse mundo. E quando hoje você estiver sofrendo qualquer problema, lembra que Deus já mostrou para você a última página e você será vitorioso. Agora, interessante, Vilela, que nós estamos pela primeira vez na história vendo movimentos que podem ser realmente mundiais. E o anticristo vai ser algo mundial, que não vai poder comprar e nem vender ninguém, a não ser os que têm a marca da besta. Ou seja, todos os povos da terra vão se aliar ao Cordeiro ou ao anticristo. Será que não seriam esses os tempos finais da história deste mundo? Não posso afirmar, mas é uma boa hipótese.